Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tatiane. Hoje nós vamos falar um pouco de deficiências de vitaminas. Eu sou nutricionista e mestranda e é um prazer estar aqui com vocês hoje. O que são vitaminas? As vitaminas são moléculas orgânicas necessárias ao correto funcionamento do nosso metabolismo humano. As vitaminas, elas não são produzidas pelo nosso organismo, então elas devem ser obtidas por meio da alimentação. Algumas partes de toxicidade, que é quando a gente consome em excesso, né? Quando tem excesso essa vitamina no nosso organismo. Então, de início, nós vamos começar pela vitamina A. A vitamina A, ela é um micronutriente que pode ser encontrado em alimentos de origem animal, que também ela é conhecida como retinol, e ela pode ser encontrada na gema de ovo, no fígado, no leite, e de forma muito interessante, a vitamina A, ela também está disponível no leite materno. Por isso que até a gente sempre incentiva o aleitamento materno exclusivo até os 6 primeiros meses, assim, quando for possível, pois é um alimento único e bastante nutritivo. A única coisa que o bebê geralmente precisa nesses primeiros 6 meses de vida. Não precisa de nenhum outro complemento. Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nenhum outro tipo de alimento até a iniciar a recomendação, que é a introdução alimentar a partir dos 6 meses. Bom, então a vitamina A, ela pode ser encontrada em alimentos de origem animal e também de origem vegetal, que é conhecida como a provitamina A. E na parte de origem vegetal, ela vai ser encontrada em vegetais folhosos verdes escuros, em vegetais amarelos e em frutas amarelo-alaranjadas e óleos e vegetais, como buriti, pupunha, dendê e o piqui. E um benefício dessas provitaminas é a conversão em vitamina A ativa, e ela possui uma importante ação como potente antioxidante. Então, na parte de origem vegetal, ela não está disponível na forma integrada de vitamina A. Ela é provitamina A e ela vai ser ativada posteriormente em vitamina A. Então, como esses vegetais folhosos verdes escuros, quais são os exemplos que nós temos? Brócolis, agrião, couve, rúcula. Dos vegetais amarelos, os principais é a abóbora e a cebola. As frutas amarelo-alaranjadas, nós temos laranja, tem o caqui, nós temos o mamão, temos o melão, e os óleos, que é os que eu já citei, como buriti, pupunha, dendê e piqui. Aqui nós temos uma lista de alimentos e uma quantidade, né, mais detalhada dessa vitamina A, e aqui nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, o bife bovino cozido, que ele, em 100 gramas, ele dá uma alta porção de vitamina A, o ovo cozido, leite de vaca integral, a abóbora cozida tem uma alta concentração também, a manga, a cenoura, a acerola, o melão. Então, nós temos diversas fontes, meios de obtenção por meio da alimentação, principalmente de frutas e vegetais, da vitamina A. E quais são as funções dessa vitamina? Ela é interessante para o bom funcionamento do processo visual, integridade do tecido epitelial, ou seja, da nossa pele, e para o nosso sistema imunológico, para combate de infecções, de doenças de forma em geral. E, em especial, o que está associado a essa deficiência de vitamina A? Bom, o nosso corpo ele não pode produzir, não pode fabricar a vitamina A. Então, a gente obtém a partir da alimentação. E, quando ela chega no nosso trato gastrointestinal, ela vai ser absorvida, metabolizada e distribuída para os demais órgãos por meio do fígado. E aí, quando essa ingestão de vitamina A ela é insuficiente, ela está inadequada, acontece o que nós chamamos de deficiência de vitamina A,
que ela pode se manifestar como uma deficiência subclínica ou como deficiência clínica. Então, como que acontece essa deficiência de vitamina A clínica, que também é descrita como a xeroftalmia? Ela é definida por problemas no sistema visual que vai atingir 3 estruturas oculares, que é a córnea, a retina e a conjuntiva. E qual que é a consequência de atingir essas estruturas, né? Acontece a diminuição da sensibilidade da luz até a cegueira parcial ou total. E outra característica bastante comum é a cegueira noturna, que é um dos principais sintomas de deficiência de vitamina A. E aqui eu mostro para vocês alguns sinais clínicos da deficiência de vitamina A, como a xerose. O que é essa xerose? Como se fosse o olho mais seco, também tem a pele mais seca, mas como a gente está falando aqui de olho, né? É o ressecamento do olho. Essa mancha de Bitot, ela é uma manchinha, né? Bem característica no olho. E a ulceração da córnea, que também está associada com a redução da visão. E aqui eu trouxe um exemplo bem prático para vocês, né? Como que seria a gente enxergar um ambiente escuro sem a vitamina A e com a vitamina A. Então, ou seja, a vitamina A ela vai auxiliar nesse processo de enxergar no ambiente em ocasiões que estiver noturnas. E isso é importante, né? Quando a gente vai andar em casa à noite, está num lugar mais escuro, né? Então, a gente precisa da nossa visão, mesmo que o lugar esteja iluminado, é bastante importante o nosso processo, bom funcionamento da nossa visão. E a deficiência de vitamina A subclínica, ela é definida como uma situação na qual as concentrações dessa vitamina estão baixas e também pode contribuir para a ocorrência de agravos da saúde, como, por exemplo, diarreia e morbidades respiratórias, ou seja, a pessoa pode ter dificuldade para poder respirar. Então, à medida que as reservas de vitamina diminuem, aumenta essas consequências da sua deficiência. Vocês lembram que eu falei que ela pode ser armazenada, ela é metabolizada no fígado. Então, a partir do momento que vai reduzindo esse estoque, pode acontecer esses sintomas da deficiência de vitamina A subclínica. E aí, em alguns casos, a suplementação pode reverter a condição subclínica e impedir o avanço dessa deficiência para a forma clínica. E aqui trago para vocês algumas recomendações, né, de acordo com a faixa etária, de vitamina A. Mas aqui eu trouxe só para exemplificar para vocês, porque quem cuida dessa parte de ajuste, né, de quanto de vitamina A que você tem que ingerir, qual que é a prescrição que a gente tem, quem faz isso na parte da alimentação é apenas o nutricionista. E aí, por exemplo, se caso for entrar com alguma suplementação, o nutricionista também que vai prescrever, tá ok? Bom, em relação à toxicidade da vitamina A, como eu havia falado no início, o que seria essa parte de toxicidade? Às vezes quando você consome em excesso, quando está acima, né, da quantidade que você deveria ingerir. E aí a literatura traz alguns questionamentos, que pode ter algum efeito teratogênico da hipervitaminose A. Há evidências que ela em excesso durante as primeiras semanas da gestação, ela é teratogênica em humanos, porém o tipo do efeito depende da quantidade de vitamina A e do estágio gestacional em que a vitamina A é administrada. Bom, a gente fica na dúvida, né? Mas será que acontece isso da pessoa consumir vitamina em excesso por meio da alimentação, da forma da ingestão oral? É muito difícil, mas o que acontece? Às vezes a pessoa pode ter uma alimentação já rica em frutas e vegetais, principalmente constituintes, né, de fontes de vitamina A, e a pessoa pode fazer o uso indiscriminado de diversos suplementos também que constituem de vitamina A. Então, isso que pode estar associado a essa toxicidade. Então, por isso que é sempre importante
alimentação ela ser baseada com o que o nutricionista prescreve, bem como a suplementação, para vocês não utilizarem nada que seja transcrito por outro profissional ou por algum colega que fala, eu estou tomando um multivitamínico, você pode tomar também, porque a gente não sabe qual que é a individualidade de cada pessoa. Bom, então nós temos também a vitamina B. A vitamina B, ela é um complexo de vitaminas. Nós temos diversos tipos. Ela pode ser simplificada pela vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, a B5, B6, B7, B9 e B12. Também não trouxe todas para apresentar para vocês, basicamente as principais, tá ok? E a gente vai começar falando da vitamina B1. A vitamina B1, ela pode ser encontrada no farelo de trigo, cereais integrais, castanhas e nas leveduras. As leveduras são micro-organismos vivos, elas estão associadas com o processo de fermentação. Então, pode estar encontrada no pão, no vinho, cerveja, tudo que tiver fermentação natural, né, iogurte também, elas vão poder ser encontradas. E qual que é a função da vitamina B? Ela está associada com síntese de ácidos graxos. Os ácidos graxos são gorduras, né, que fazem parte do nosso metabolismo, que está associado com a produção e síntese de hormônios essenciais. Participa da transmissão do impulso nervoso, né, o bom funcionamento do sistema nervoso, sistema cardiovascular, e mantém o tônus muscular, que é a parte da nossa rigidez muscular. A deficiência de vitamina B1, ela pode resultar em 3 síndromes distintas, que é o beriberi seco, que vai ser caracterizado pela neuropatia periférica crônica. O que é isso? Lembra que eu falei aqui atrás da função da vitamina B1, que participa da transmissão do impulso nervoso, do funcionamento do sistema nervoso? Ele é responsável por comandar todas as nossas atividades. Ele comanda quando você vai mexer, quando você vai sentar, quando você vai levantar o braço, tudo isso é comandado pelo nosso sistema nervoso. E aí, quando tem essa deficiência da vitamina B1, essas funções do nosso organismo, elas ficam comprometidas. E aí, essa neuropatia é uma doença nos nossos nervos, né, dos nossos neurônios. E aí, essa parte periférica, no caso, é nas nossas extremidades, que é nas mãos, nos pés, que é onde geralmente, falando de forma mais simples, é onde demora mais para o sangue chegar. E aí é onde que esses principais locais são acometidos. Nós temos também o beriberi úmido, no qual há insuficiência cardíaca e anormalidades metabólicas, e já é menos caracterizado pela neuropatia periférica. E nós também temos a encefalopatia de Wernicke com psicose de Korsakoff, que é caracterizado por confusão mental, dificuldade de coordenação motora e paralisia do nervo ocular, que também afeta a nossa visão. Então, como eu falei no exemplo atrás, uma das principais funções é do nosso sistema nervoso. Então, quando a gente tem uma deficiência de vitamina B1, realmente o que mais vai ser prejudicado vai ser o nosso sistema nervoso, que às vezes, não sei se vocês já ouviram falar dessas doenças, podem parecer que não sejam comuns, mas no ambiente de clínica, ambiente hospitalar, a gente ainda encontra, principalmente em regiões onde há deficiência e carências nutricionais. Aqui é só um exemplo do beriberi, né, para vocês verem que também tem essa característica da encefalopatia, tem a parte de dilatação cardíaca, insuficiência, tem perda de peso, que é algo também bem característico, quando já tem a doença já instalada, a neuropatia periférica, edema, enrijecimento muscular, que lembra que também estava associado com tônus muscular. Então, tudo isso está associado com a deficiência de vitamina B1. E em relação à toxicidade, não há evidências de qualquer efeito tóxico dessa vitamina, que ela também é chamada por tiamina, por via oral.
Bom, então, depois da vitamina B1, nós vamos falar da vitamina B2, que é a riboflavina. A riboflavina, ela é uma vitamina encontrada principalmente em leites e derivados, carnes e vísceras, vegetais folhosos verdes escuros, em ovos e ervilha. Qual que é a função da vitamina B2? Ela vai participar na formação dos eritrócitos. Os eritrócitos são as nossas células, nossos glóbulos vermelhos que estão associados ao transporte de oxigênio no nosso organismo. A gliconeogênese, que é a produção de glicose. A glicose está associada com produção de energia, para dar mais energia, né? Está associado à redução de fadiga. Regulação de enzimas tireoidianos, que é a nossa enzimas associadas à nossa tireoide, que também controla o nosso organismo de forma geral. O reparo do DNA, síntese de ácidos graxos e aminoácidos e ativação do ácido fólico. A próxima vitamina que a gente vai falar é ácido fólico, e vocês vão entender um pouquinho melhor em relação a essa parte da função da vitamina B2 e ácido fólico. Bom, a deficiência de vitamina B2, a subclínica, ela é relativamente comum, embora não tenha nenhuma doença específica que possa ser atribuída à sua carência, e ela geralmente está associada a outras deficiências vitamínicas. Então, por exemplo, se você tem deficiência de alguma vitamina do complexo B, provavelmente não vai ser algo só isolado. Vai ter outras vitaminas do complexo B que você vai poder apresentar alguma deficiência, porque cada uma atua como um tijolinho, né? É um suporte para outra vitamina. Que é o conjunto dessas vitaminas que fazem o nosso organismo funcionar de forma equilibrada. Mas a deficiência da vitamina B2, ela causa lesões nas comissuras labiais, nos lábios, né? Pode apresentar a língua avermelhada, seca, atrófica, descamativa. Também tem a dermatite seborreica, que afeta especialmente essa parte nasolabial, e também pode afetar em volta da vulva e do ânus. Nós também temos algumas interações medicamentosas mais características da vitamina B2, achei interessante trazer isso também, como remédios que são utilizados para o tratamento da gota, a clorpromazina, que é no tratamento psiquiátrico, fenotiazida, que é no tratamento antipsicótico, os barbitúricos, que é tratamento antiepilético, antibióticos e também contraceptivos orais. E o que esses medicamentos fazem? Eles podem diminuir a absorção intestinal ou a reabsorção renal por mecanismos diversos, entre eles a competição da riboflavina. Ou seja, se tiver um medicamento e algum alimento que você incluiu que tem a vitamina B2, pode ser que esse fármaco tenha prevalência sobre a riboflavina. E aí ela não consegue ser absorvida e aí ela é excretada. E aí isso pode estar associado também a deficiências da vitamina B2. Em relação à sua toxicidade, como ela é uma vitamina que tem baixa solubilidade, né, e já tem essa parte limitada de absorção no trato gastrointestinal, ela não tem toxicidade por viral significativa ou mensurável. Bom, a vitamina B9, ou também chamada de ácido fólico, que é uma das principais vitaminas que a gente fala quando se trata de vitaminas do complexo B, ela também pode ser encontrada em leveduras, em carnes e vísceras, vegetais folhosos verdes escuros, cereais integrais e também em ovo. Aqui nós temos um teor de ácido fólico em alimentos. A gente encontra principalmente em fígado de galinha, fígado de peru cozido, fígado bovino, feijão fradinho também tem uma alta concentração, lentilha, as leveduras, feijão branco também nós encontramos, quiabo, espinafre, feijão preto, soja. Os outros alimentos têm uma quantidade um pouquinho menor,
mas também tem uma quantidade que pode ser interessante e incluído na alimentação de forma geral. Qual que é a função da vitamina B9? Ela está associada com o metabolismo de proteína, que é associado também com a nossa síntese muscular, síntese do DNA, doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, o câncer e doenças mentais. O que acontece? A vitamina B9, ela é responsável por diversos mecanismos no nosso organismo que controlam a síntese e reparo do DNA. Quando há deficiência dessa vitamina B9, e assim também eu vou explicar mais na frente da vitamina B12, quando há deficiência dessa vitamina B9, pode acontecer que o nosso DNA ele não consiga desempenhar as atividades que ele deveria desempenhar, como, por exemplo, no câncer. No câncer, nós temos a nossa divisão celular que ela fica anormal. E, às vezes, essa divisão anormal, ela pode ser desencadeada por síntese do DNA que não foi feita de forma conforme deveria acontecer. E pelo fato de ter essa deficiência da vitamina B9, pode desencadear, claro, é um processo multifatorial, mas a deficiência de vitamina B9 pode provocar modulações genéticas associadas com o aparecimento do câncer, assim como também doenças cardiovasculares e mentais. A vitamina B9, ela também tem um processo, tem uma influência fundamental no desenvolvimento e formação do tubo neural, principalmente em gestantes, né, que estão esperando bebês, por isso que é bastante importante no início da gestação, que os médicos, né, sempre orientam a suplementação de ácido fólico, bem como ferro, que é importante nessa etapa da formação do tubo neural. E a deficiência de vitamina B9, ela pode ser multifatorial. Ela pode estar associada com a ingestão alimentar insuficiente, falhas na absorção, pode ter interação medicamentosa e o consumo de álcool também interfere na absorção do ácido fólico. E em relação à sua deficiência, nós temos algumas doenças um pouco características, como, por exemplo, a anemia megaloblástica, que ela é caracterizada pelos nossos eritrócitos maiores, né? Como tem essa deficiência, há uma influência na produção dos nossos eritrócitos e eles acabam ficando grandes, que até a gente fala de mega, que ele fica maior do que o seu habitual, e isso compromete o transporte de oxigênio ao longo do nosso corpo. E aí os principais sintomas dessa doença é o cansaço excessivo, a fraqueza, a dor muscular, queda de cabelo e perda de apetite com perda de peso. Além disso, a deficiência de vitamina B9 ou ácido fólico, ela está associada a complicações na gestação, como a pré-eclâmpsia, descolamento prematuro da placenta e aborto espontâneo. Em recém-nascidos, nós encontramos algumas malformações mentais, como o lábio leporino, a fenda palatina e defeitos no fechamento do tubo neural e baixo peso ao nascimento. Para quem é da área da saúde, que às vezes trabalha em clínica, em CAIS, em postos de saúde, tenha contato com essa parte neonatal, talvez isso já seja de conhecimento, né, já algo comum que pode ter na sua rotina de trabalho. Mas, de forma geral, é bastante comum encontrar esse lábio leporino e a fenda palatina, que é uma condição que ela pode ser resolvida cirurgicamente, ela tem como ser resolvida, mas a gente sempre tenta trabalhar com prevenção, que é evitar que isso não aconteça, né? Por isso que sempre há a recomendação da suplementação
durante o período gestacional. Bom, nós também temos a espinha bífida, que é também resultado da deficiência de vitamina B9, onde acontece essa malformação, que acontece o extravasamento, né, da coluna, e aí também é um processo que pode ser retirado de forma cirúrgica, mas tem todo, né, aquele cuidado com o bebê. Então, são doenças que a gente pode evitar e prevenir a partir da suplementação e acompanhamento do ácido fólico. Em relação à população idosa, frequentemente apresenta sintomas neuropsiquiátricos causados pela deficiência de folato. Característico também de baixos níveis de folato estão relacionados ao aparecimento de delírio, psicose, depressão e demência. E principalmente em idosos, nós observamos a deficiência de várias vitaminas, não só a vitamina B9, mas como é também um tipo de vitamina que ela tem maior concentração em carnes e derivados, né, como fígado, e a gente já observa que tem uma redução de consumo de carne pelos idosos, em alguns, esse tipo de nutriente a gente já vê que é mais característico apresentar essas deficiências nessa população. Então, é algo que a gente realmente tem que monitorar e acompanhar, né, para sempre estar melhorando a qualidade de vida desse indivíduo. E aí, pensando nessa parte de melhora da alimentação de forma geral, como o ácido fólico, a deficiência de ácido fólico é algo comum em recém-nascidos, em crianças, em gestantes e na população idosa e até na população adulta também, houve a criação de uma resolução em 2012 para fortificação de alimentos. Essa exigência, né, era de fortificação de farinha de trigo e milho e seus subprodutos com ácido fólico, devendo a cada 100 gramas do produto fornecer uma quantidade mínima de 150 microgramas da vitamina. E esse objetivo é prevenir patologias do tubo neural no feto, né, e a mielomeningocele, que é a espinha bífida, bem como diminuir a ocorrência de anemia, principalmente em crianças. Então, para quem gosta de ler o rótulo dos alimentos, né, então fica aí o convite para vocês lerem depois em relação ao rótulo de farinha de trigo e de milho, que sempre vai estar escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Tem o pão integral, tem o pão de forma normal, tem uma milharina, né, que é farinha de milho, e a farinha de trigo também tem. Vocês vão ver que é uma obrigação de todos esses alimentos estarem com esse tipo de fortificação, essa adição dessa vitamina para evitar e prevenir essas patologias. Mas e se estiver consumindo em excesso, né? Aí entra a parte que eu expliquei que é importante nesses casos a gente sempre ter um acompanhamento da nutricionista para poder estar avaliando qual que é a sua recomendação, o quanto você deve consumir, o que está sendo consumido em excesso para melhor da sua qualidade de vida. E em relação à toxicidade, né, embora não tenha nada de toxicidade, né, a ingestão pela alimentação, seja na forma natural ou sintética, ela pode estar associada a episódios de hiperatividade, gestação, perda de apetite, náusea, distensão abdominal, e ela pode mascarar a existência de anemia perniciosa quando a ingestão é superior a 5 miligramas. E a vitamina B9, ela também tem uma tabelinha de acordo com os estágios de vida, que explica, né, qual que é a recomendação, o limite, né, na verdade, de vitamina B9 para cada pessoa. Mas, de qualquer forma,
é muito difícil acontecer esse excesso, a não ser em salvos casos que eu expliquei de suplementação e o consumo muito excessivo de alimentos. Mas o que é mais característico a gente encontrar na população é sempre a deficiência desses alimentos, desses micronutrientes. Em relação à vitamina B12, também chamada de colabamina, ela também está relacionada à vitamina B9, né, que é o ácido fólico. Ela pode ser encontrada em peixes e mariscos, leites derivados, carne e ovos. Aí eu trouxe aqui alguns alimentos, né? O principal é o bife de fígado cozido, mariscos a vapor, que é entre a parte de camarão. Também temos bife de fígado de frango, coração cozido, ostras cruas, também tem o arenque, caranguejo, só que esses têm uma quantidade um pouquinho menor, mas a gente ainda encontra alguns teores de vitamina B12. E qual que é a função da vitamina B12? Reparação e síntese de mielina. Essa síntese de mielina, como vocês podem ver nesse exemplo pequenininho, nós temos a bainha de mielina, que ela também é responsável pelo bom funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, a vitamina B12 ela vai ter uma função fundamental nessa parte da bainha de mielina. Ela também vai estar associada à formação e regeneração dos nossos eritrócitos, que são os nossos glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso organismo. Também vai estar associado com o metabolismo energético, né, de aminoácidos, colesterol, ácidos graxos e síntese de DNA e RNA. A deficiência de vitamina B12, a ingestão diminuída, ela raramente vai estar associada a alguma deficiência específica, exceto para vegetarianos restritos. O que seriam esses vegetarianos restritos? Até coloquei um exemplinho aqui, que são aquelas pessoas que não comem nada de origem animal e também, como produtos como carne, leite de vaca, frango, peixe, carne de porco, ovos, leite, né? Todos os produtos que sejam diretos e indiretos de fonte animal. E a maioria dos casos de deficiência também refere-se a síndrome de má absorção, né, que pode resultar em anemia perniciosa, insuficiência pancreática, crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado, ou doença ileal, que também pode estar associado com a disbiose. E a deficiência de vitamina B12, ela está associada também com a anemia megaloblástica, que é o que eu expliquei para vocês anteriormente da vitamina B2, né, que há esse aumento do tamanho do nosso eritrócito, e ele, consequentemente, ele não vai ter uma função 100%, ele não vai ter esse transporte de oxigênio que ele teria, né, que vai estar associado ao cansaço, queda de cabelo, fadiga muscular, e também nós encontramos algumas complicações hematológicas, psíquicas e neurológicas, que podem ocorrer independentemente, né, não precisa acontecer tudo de uma vez, e essa deficiência também vai estar envolvida com defeitos do tubo neural. Também não há relatos de toxicidade, né, da vitamina B12, mas há uma tabelinha de qual que é a ingestão limite para esse tipo de vitamina. Aqui eu estou trazendo para vocês, basicamente, a toxicidade a nível de uso oral, fora do ambiente hospitalar. Porque, por exemplo, se for para fazer uma administração parenteral, há alguns relatos que podem ser descritos em relação à toxicidade e alguns efeitos adversos. Mas como que a gente está falando apenas da alimentação, de nutrientes, a parte da ingestão oral não tem nenhum comprometimento, nenhum tipo de toxicidade, ok? Bom, em relação à vitamina C. Fontes de vitamina C, eu acredito que essa deve ser a mais comum, que todo mundo conhece, né? Que é a mais difundida. A vitamina C, ela é presente em acerola, caju, goiaba.
Aí aqui eu trouxe alguns teores para vocês verem, né? Quando a gente fala em vitamina C, todo mundo pensa em laranja e limão, que são os principais, né? Mas nem sempre. A acerola e o caju têm mais vitamina C do que a própria laranja. Então, a gente vai encontrar aí como topo acerola, caju, depois suco de laranja fresco. A goiaba branca, ela tem mais vitamina C que a goiaba vermelha. Nós também temos o pomão papaio, o morango fresco, que é rico em vitamina C, o kiwi, suco de tomate, a laranja. O suco de laranja, ele, claro, vai ter mais vitamina C por conta da quantidade a mais de laranja, né? Que a gente coloca geralmente para poder fazer o suco. Bom, e qual que é a função da vitamina C? Ela tem uma atividade antioxidante. Ela tem um papel importante na expressão gênica do colágeno, né, na secreção celular de procolágeno. Quando a gente fala de colágeno, na restauração das células da nossa pele. O colágeno, ele tem essa importante função. Então, quando a gente fala também em relação as pessoas a fazerem o consumo, compra colágeno, né, para poder melhorar a pele. Às vezes, a pessoa melhorar o consumo de frutas e vegetais, que tem todos esses micronutrientes que a gente já fala, que é rico em vitamina C, a gente já consegue observar uma melhora da nossa pele, do crescimento e desenvolvimento das unhas, redução de queda de cabelo. Então, por isso que a gente sempre estimula ao consumo de frutas e vegetais de forma geral. Vocês viram que só essas vitaminas, todas elas estão associadas com diversas patologias e diversos sintomas clínicos, né, que podem ser melhorados apenas com a melhora, né, aumentar o consumo de frutas e verduras. Bom, a vitamina C também ela está associada com síntese e modulação de alguns componentes hormonais do sistema nervoso, como dopamina e noradrenalina. E a vitamina C também aumenta a biodisponibilidade do ferro. Essa é uma das principais estratégias que nós, nutricionistas, utilizamos quando a pessoa apresenta uma anemia ferroprítica, né, que é uma anemia originada a partir da deficiência de ferro. E aí o ferro ele pode ser encontrado em carnes e vísceras, e também alguns alimentos de fonte vegetal, como feijão, ervilha. Só que o ferro que está presente em carnes e derivados é diferente do ferro que está presente nos vegetais. Esse que está presente nos vegetais, ele precisa ser ativado. E aí a vitamina C, ela contribui nessa parte de melhorar essa biodisponibilidade, como se fosse ativar o ferro que está existente em alimentos de fonte vegetal. Em relação à deficiência de vitamina C, os sinais de deficiência em indivíduos bem nutridos só se desenvolvem após 4, 6 meses de baixa ingestão, né? Então, valores menores do que 10 miligramas por dia, que é quando essas concentrações plasmáticas, né, diminuem consideravelmente. E quando isso acontece, nós temos alguns sintomas, que é as equimoses, que é aqueles roxos que aparecem no corpo, e as petequias, que é algumas manchinhas vermelhas, que elas são sintomas característicos dessa deficiência de vitamina C. Outra doença bastante característica da vitamina C é o escorbuto, que é associada à apatia e indisposição e mudanças de personalidade no desenvolvimento psicomotor. Então, também no escorbuto há uma diminuição da capacidade do organismo de sintetizar o colágeno. Eu até coloquei uma figurinha bem pequena, né, do mar e uma caravela, né, um navio, porque o escorbuto foi por muito tempo uma doença associada com a expansão marítima, tanto o escorbuto quanto o beriberi, né? Porque naquela época as embarcações, né, não tinham condições higiênico-sanitárias e também não tinham condições de estarem transportando os alimentos. Eles consumiam basicamente eles consumiam basicamente cereais, né, o que dava para ser transportado, e algumas coisas que às vezes dava para levar
carne, só que carne muito salgada. E aí eram coisas que tudo que era perecível não tinha como eles levarem. E aí muitos marujos, muitos tripulantes morreram por conta da deficiência de vitamina C. E aí o que acontecia, né? Os sintomas precoces eram fraqueza, cansaço, sinais físicos de petequias hemorrágicas, né? Hiperkeratoses, eritemas, hemorragias na pele, tecidos subcutâneos e músculos e articulações comprometidos. Como eu havia falado, uma das funções da vitamina C está associada nessa parte do bom funcionamento do nosso epitélio, da nossa pele. E aí a forma severa do escorbuto, ela podia resultar em perda dos dentes, né, danos dos ossos, hemorragia interna e infecção. E a maioria dos tripulantes já apresentavam essa forma severa, que era a perda de dente, essa palidez subcutânea, os olhos fundos. Então foi algo muito característico, né, da expansão, uma das principais doenças da expansão marítima, até que eles descobriram, né, os cientistas da época descobriram que só a adição de suco de laranja, de suco de limão na dieta dos tripulantes já resolvia essa questão da deficiência de vitamina D. Então, é algo histórico também, é bem bacana essa parte, né, da deficiência da vitamina C. Em relação à toxicidade, né, doses de 1 miligrama têm sido consumidas sem efeito adverso conhecido, né, mas porém doses de 2 gramas ou mais podem causar gastroenterite ou diarreia. A gente fala dessas doses de vitamina C, pois há muitos suplementos de vitamina C. E aí algumas pessoas, né, fazem um consumo todo dia, mais de uma vez por dia, que é algo que não é recomendado. E até já tem alguns estudos que esses sachês que tem de vitamina C, que é uma quantidade muito exagerada, né, ou até megadoses, não tem efeito positivo para a questão da nossa imunidade. E essas megadoses, elas podem também afetar a biodisponibilidade de outras vitaminas, como a vitamina B12. E também alguns efeitos, né, sintomas relacionados a esse consumo excessivo, pode ser os distúrbios gastrointestinais, cálculos renais e absorção excessiva de ferro, que aí também é outro problema que pode acarretar para a nossa saúde. E por último que eu vou apresentar para vocês hoje é a vitamina D. A vitamina D, ela foi muito falada, né, recentemente, principalmente no contexto do Covid. Ela também é uma vitamina muito importante e ela é um dos principais problemas, está associada a principais problemas de saúde pública, que realmente a população tem uma baixa ingestão de vitamina D. Mas vamos lá. Para iniciar, a vitamina D, nós temos 2 tipos de vitamina D, que é o ergocalciferol, que é a vitamina D2, que ela pode ser produzida pelas plantas, e o colecalciferol, que vai ser produzido no tecido animal pela ação da ultravioleta, né, dos raios ultravioletas na nossa pele humana. E aí estima-se que de 80% a 90% da vitamina D corpórea, ela seja adquirida de síntese cutânea, ou seja, através dessa absorção dos raios ultravioletas, né, contato com o sol, e o restante pela ingestão de alimentos que contêm essa vitamina. E quais são essas fontes que podem ser obtidas da alimentação? Nós temos o óleo de fígado de peixe, sardinha, salmão, o atum também tem, e gema de ovo. Então, poucos alimentos contêm a vitamina D. Mas, como eu falei anteriormente, de 80% a 90% da obtenção da vitamina D, né, dessa ativação, vai ser por meio, né, da exposição à luz solar. Aí aqui, só uma quantidade aproximada de vitamina D, né? Nós temos óleo de fígado de peixe, que eu acho que é algo muito comum da população em geral consumir. Salmão é algo
que é mais consumido, entretanto, entra a parte de custo-benefício, pois não é um alimento que é acessível para toda a população, é um alimento caro, né? Apesar de ter diversos benefícios, não é algo acessível. O que é mais acessível é o atum enlatado, a sardinha, e o ovo de galinha. Só que a quantidade que um ovo de galinha tem também é muito pequena. Então, nós também temos, recentemente, tem tido alguns alimentos também fortificados com vitamina D, mas ainda não tem nenhuma resolução específica igual a que eu mostrei para vocês do ácido fólico. Aí que eles até trazem, tem margarina fortificada, tem cereal matinal. Aí para vocês saberem isso, tem que olhar no rótulo dos alimentos para ver se realmente possui essa vitamina D fortificada ou não. Então, a vitamina D ela é um pró-hormônio, né, também biologicamente inativo, que pode ser ativado no fígado e nos rins. Então, como que ele vai ser ativado? Ele vai poder ser ativado de duas formas. Como nós obtemos a vitamina D por meio de duas formas, pode ser por meio da luz solar na nossa pele, que tem esses 7 deidrocolesterol, que ele vai ativar a nossa vitamina D3 e aí vai se ligar, né, a nossa vitamina D3 e ele vai ser ativado no fígado e depois lá nos rins. E também nós vamos ter a vitamina D3 que a gente pode obter, ou então a vitamina D2 por meio da alimentação, que também vai ser ativado do nosso fígado, se transformando em calcidiol, e depois nos rins ele vai se transformar em calcitriol. E a vitamina D, ela tem muitas funções importantes, é muita coisa mesmo. Trouxe aqui só um resuminho para vocês terem uma noção da importância da vitamina D. Ela vai estar associada com a homeostase do cálcio e desenvolvimento de um esqueleto saudável, proliferação e diferenciação celular, pele, sistema imune e também está associada a força e equilíbrio. Alguns estudos também trazem com a saúde reprodutiva. Recentemente, né, o pessoal tem discutido a importância da vitamina D e também com os quadros de Covid, né, foi bastante discutido que eles observaram que quem tinha deficiência de vitamina D estava mais propenso a ter estágios mais avançados, né, consequências mais avançadas da Covid. E aqui eu trouxe para vocês, de forma bem geral, qual o sistema fisiológico, a resposta biológica e a deficiência de vitamina D e as doenças associadas. Então, aqui na parte celular, né, ele vai estar associado com regulação do ciclo celular e inibição da proliferação celular. Essa parte de inibição da proliferação celular está associada com, por exemplo, inibição de processos que sejam associados com câncer, né? Aí tem o câncer de próstata, seio, cólon. No câncer, ele pode ser, a vitamina D pode ser uma prevenção. E, por exemplo, na leucemia, a vitamina D já vai ser utilizada como um tratamento, importante vitamina no tratamento. Na homeostase do cálcio, vai ter absorção intestinal do cálcio, né, que vai estar associado com a remodulação óssea. Então, a deficiência de vitamina D está associada com raquitismo, osteomalácia e também a osteoporose, que é algo que acomete principalmente os nossos idosos. Temos o sistema imune, que vai estimular a síntese de peptídeos antimicrobiais e ativação de células T dendríticas. Essas células T são as nossas células de defesa. E aí, a deficiência de vitamina D, ela vai estar associada com aumento da prevalência de infecções, como tuberculose, aumento de doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal, psoríase. Nosso pâncreas também, células beta, que estimula a secreção de insulina. A deficiência de vitamina D, ela vai estar associada mais à intolerância a glicose, uma resistência à insulina, né? Consequentemente, diabetes tipo 2.
No sistema fisiológico cardiovascular, a regulação da renina, angiotensina, aldosterona, que está associado, né, com todo o nosso funcionamento cardiovascular, a coagulação, fibromialgia, função do músculo cardíaco. A deficiência de vitamina D ela vai estar associada à hipertensão, maior risco de cardiovascular e trombogênese. Em relação ao nosso músculo, ela promove o desenvolvimento normal do músculo esquelético e da força muscular. Sua deficiência pode estar associada à miopatia muscular e aumento de quedas, até também associado com a osteoporose. E cerebral, tem um estudo, né, que esse trabalho trouxe, que pode alterar o comportamento, né, em ratos. Então, como vocês podem ver, a vitamina D, ela tem uma série de funções no nosso organismo. A sua deficiência, ela pode trazer diversas alterações no nosso organismo. Então, como eu falei no início, a deficiência ou insuficiência de vitamina D, ela pode ser considerada um importante problema de saúde pública por causa das suas implicações no desenvolvimento de diversas doenças. Então, eu até trouxe aqui algumas concentrações séricas, né, de vitamina D. Aí vocês podem observar essa primeira tabelinha. Quem tiver exame de sangue, né, e já quiser olhar, porque a gente consegue ver a deficiência de vitamina D por meio de exame de sangue, e aí se essa concentração sérica tiver menos de 20 mg por ml, você tem uma deficiência de vitamina D. Se for de 20 a 30, é uma suficiência. Se for acima de 30, é suficiência. Geralmente, os laboratórios trazem até entre 30 e 60, que é o ideal. Aí também depende da recomendação do laboratório. Mas isso é uma recomendação de forma geral. E ainda mais no contexto que, falando novamente da Covid, nós ficamos muito tempo dentro de casa, né? A gente ficou muito tempo restrito, de exposição solar, a gente não podia sair, mesmo que às vezes a gente tivesse um quintal em casa, tivesse uma varanda, a nossa exposição solar diminuiu bastante. E aí foi um período que muitas pessoas apresentaram deficiência de vitamina D e, consequentemente, tiveram um pior prognóstico também na Covid. Agora que nós voltamos, né, retomamos as nossas atividades, pode ser que aconteça uma melhora dessa questão da vitamina D. E até um incentivo que eu dou a todos vocês, né? Façam seus exames de sangue, vejam como que está em relação à deficiência de vitamina D, de ácido fólico, em relação ao ferro. A gente teve uma mudança na nossa alimentação de forma significativa durante esse período. E agora que nós estamos retomando, né, as nossas atividades, nós também temos que retomar, ver como que está a nossa saúde de forma geral. Bom, em relação à toxicidade, né, da vitamina D, os casos são muito raros e, como expliquei também dos outros, podem ocorrer toxicidades devido à superdosagem em decorrência a erros na formulação de medicamentos, né, suplementos e alimentos fortificados, e quando ela é adicionada de forma excessiva, que a vitamina D ela pode ser administrada também de forma intravenosa. E de forma assim clara, né, a longa exposição ao sol e a excessiva ingestão de alimentos naturalmente ricos em vitamina D também não causam intoxicação dessa vitamina, então vocês podem ficar despreocupados. Como eu falei, só pode ter alguma alteração se caso foi alguma administração de forma parenteral, né, por meio de aplicação na veia. Mas se for só pela alimentação, é muito difícil acontecer essa parte da toxicidade. E aqui eu trouxe só para vocês de uma forma de curiosidade, né? Acredito que muitos aqui trabalham na saúde básica, né, na atenção primária, só para parabenizar e realçar, valorizar o trabalho do NutriSUS. Para quem não sabe, é uma estratégia de fortificação de alimentação infantil para nutrientes em pó, que é realizado, né, pelo Ministério da Saúde, atenção da saúde na escola, que ele tem como objetivo oferecer esses micronutrientes em pó em uma refeição das crianças quando elas estão no ambiente escolar da rede pública.
E aí esse objetivo, né, é reduzir essas deficiências e carências nutricionais. Não tem só a deficiência de vitamina que eu trouxe para vocês, nós temos deficiências de outros micronutrientes, tem outras vitaminas que também são importantes, né, da gente discutir, da gente falar, mas hoje eu trouxe apenas essas para vocês verem de forma bastante panorâmica. E o NutriSUS, ele traz essa composição de vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina C, vitaminas do complexo B e outros nutrientes como os minerais ferro, zinco, cobre, selênio e iodo, que também são importantes para a saúde das crianças. Então, o nosso sistema de saúde, ele trabalha bastante com essa parte de carências, né, e deficiências nutricionais, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Eu trouxe para vocês a fortificação, né, dos alimentos com ferro e ácido fólico. Especialmente para crianças, nós temos essa parte do NutriSUS, que é para evitar que aconteça, né, o agravamento de outras doenças e contribuir para a melhor qualidade da nossa população de forma geral. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar. Mas, no mais, é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada e até mais.